Um dos episódios mais patéticos que aconteceu na votação do impeachment na Câmara dos Deputados, se já não fosse o suficiente as ridículas homenagens de deputados a seus parentes e a Deus, foi a cusparada do Jean Willis no deputado Bolsonaro. Há contradições e talvez uma mentira do deputado Jean quando afirmou que ao sair da votação foi seguro pelo braço e recebeu xingamentos do tipo viado e queima-rosca. Isso não ficou evidenciado nas gravações que foram feitas e desmentindo essas afirmações do deputado Jean Willis, né? Jean parece que não aprendeu nada no Big Brother. Analisadas essas imagens, observou-se que, na verdade, Bolsonaro não segurou o braço do Jean na saída da votação e que as frases foram outras, tipo "Tchau, querida", "Tchau, amor". Lembre-se que um dos chavões favoráveis ao impeachment foi a frase "Tchau, querida", "Tchau, amor", que era voltada a Dilma. Mas, claro, essa provocação ganhou um tom, digamos, homofóbico quando foi dita por Bolsonaro a Jean. Especialmente porque, convenhamos, Bolsonaro é mesmo um provocador. Tá, mas o cuspe de Jean é algo condenável pelo regimento da Câmara dos Deputados? Claro que sim. Aliás, os deputados precisam entender que aquela casa exige que seus membros tenham posturas condizentes com o cargo que ocupam. E não entendo ser aceitável que Jean passe impune. No entanto, dizer que ele vai perder o mandato é, no mínimo, um absurdo, pois delitos como esse ou piores estão sempre presentes em discussões bem polêmicas, né? Aqui caberia no máximo, na minha forma humilde de ver, de um humilde vlogueiro, no máximo caberia uma censura, mas cassação é complicado. Aliás, condenável também é a manipulação do Conselho de Ética para imputar algo mais grave do que o cometido a Jean, né? Porque, por exemplo, o deputado José Carlos Araújo do PR, que por sinal é presidente do Conselho de Ética da Câmara de Deputados, diz que Jean é reincidente. Observe a má fé desse sujeito, pois Jean foi processado por outra coisa e foi absolvido. Só a reincidência, deputado José Carlos Araújo, quando existe uma condenação anterior. Qualquer coisa fora disso, e o senhor sabe, é má vontade com os fatos, ou até mesmo má fé. O Congresso tem admitido xingamentos horrendos a outros parlamentares, lutas corporais inclusive, e tem tolerado a corrupção de maneira declarada, assintosa. Protege Cunha e o eleva à condição de herói, como protegeu Renan e tantos outros senadores e deputados por coisas realmente muito graves. Mas o que provocou a ira de Jean? Talvez de cabeça quente, na iminência da derrota, provocado por Bolsonaro, ele tenha se exaltado e extrapolado os limites da boa conduta. Mas tem um elemento a mais para provocar a ira não só de Jean, mas de toda a sociedade brasileira, que foi a homenagem que Bolsonaro fez a Carlos Alberto Brilhante, que na realidade se chama Carlos Alberto Brilhante Ustra, que pertencia ao DOI-CODE. Parece coisa muito estranha para muita gente que está me escutando. Aos muito jovens, deixa eu explicar uma coisa. Existe um período que vai desde 1964 a 1985, que foi chamado de governo militar, que muitos chamam de ditadura militar, que se originou de um golpe de Estado. E eu explico esse golpe, ou intervenção, ou qualquer nome que queiram dar, num vídeo meu intitulado Intervenção Militar Constitucional e Impeachment. E esse golpe de Estado tinha a pretensão de evitar, fundamentalmente, que o comunismo se instalasse no Brasil. Em meados dos anos 50, surgiu nos Estados Unidos uma onda chamada macartismo, e com ela veio uma perseguição aos comunistas, o que gerou uma verdadeira paranoia. Qualquer um poderia ser suspeito de ser comunista e ter a sua vida destruída. Devido aos excessos, John McCarthy acabou censurado
pelo Senado do seu país, né? Mas isso não impediu que existisse uma caça aos comunistas no mundo inteiro. Tudo isso estimulado ainda mais pela Guerra Fria, existente entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. No Brasil, os militares tinham como objetivo, né, perseguir os revoltosos, especialmente esses comunistas, como eu vinha dizendo, e buscar a estabilidade do país, promovendo em curto espaço de tempo a devolução do poder aos civis. Esse curto espaço de tempo, essa transição, basta ver os jornais da época, como eles diziam, né, demorou 21 anos. Hoje, existe uma farta documentação de que aquele golpe foi orientado pelos Estados Unidos e contou com o apoio massivo de nossa querida e amada imprensa. Porém, para conter os comunistas, militares teriam sido treinados pelos serviços de inteligência americanos a torturar para obter delações. E um dos mais famosos torturadores foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenageado por Bolsonaro. E esse mesmo Ustra foi quem torturou, inclusive, a atriz Beth Mendes, entre muitos outros, né? Olha, um dos depoimentos relatados pelo UOL menciona Ustra, e esse depoimento está na minha página de Facebook. Relata uma mulher que ela, nua, ensanguentada, urinada e com fezes, vomitando, foi torturada na frente de seus filhos e de sua irmã, amando de Ustra. A própria Dilma Rousseff teve um dente arrancado num desses espancamentos. Diversos são os relatos de violência e mortes, destacando o suicídio do jornalista Vladimir Herzog, que teria se enforcado, pendurado numa janela inferior à sua altura. Ratos em vaginas de mulheres, besouro na boca de pessoas, pau de arara, choques elétricos eram alguns dos meios empregados para se obter confissões. Daí a grande repugnância das pessoas em aceitar o uso de tais métodos. E os militares tentaram esconder essas coisas das pessoas. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi contemplado pela lei da anistia, que beneficiou tanto rebeldes quanto militares. Qualquer crime, e aí eu estou falando só na esfera criminal, que tenha sido cometido naquele período foi anistiado. Ustra teve o seu nome divulgado no relatório da Comissão da Verdade, mas segmentos conservadores tentam desqualificar o tal relatório porque ele teria sido elaborado por esquerdistas. Mais um exemplo. Ao mesmo tempo que tenta desqualificar o relatório da Comissão da Verdade, Jair Bolsonaro é titular de frases do tipo: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Gastaram muito chumbo com Lamarca, deveria ter sido morto a coronhadas. Pinochet deveria ter matado mais gente. Sua filosofia de pensar encontra respaldo de muita gente, especialmente entre alguns dos mais abastados. Não são poucas as pessoas que apoiam no episódio do Carandiru, quando Bolsonaro disse: a PM deveria ter matado 1000 e não 111 presos. É quando surgem as frases: tá com pena de bandido? Leva para casa. Essas pessoas fogem da questão de que cada delito tem sua dose e as leis devem ser respeitadas. Não se trata de proteger bandidos, mas aplicar a eles aquilo que a lei estabelece. Dar poder a policiais de matarem quando suspeitarem que alguém seja bandido é promover a desordem completa do país. E por mais simples que isso pareça, muitas pessoas fazem questão de prejudicar o bom debate e usam reiteradamente argumentos falsos, falaciosos e prejudiciais ao bom Estado de Direito. A todo congressista é assegurada a inviolabilidade sobre opiniões, palavras e votos, diz assim o artigo 53 da Constituição. E Jair Bolsonaro sabe disso. Ele tem defendido coisas que, em minha concepção, são mais que absurdas.
Mas, curiosamente, não são poucas as pessoas que pensam como ele. Os preconceitos de Bolsonaro são ilimitados. Ele não admite a homossexualidade, sendo titular da frase: se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater. Repito, ele não está sozinho e talvez, se fosse permitido, Jean Willis já teria sido apedrejado em pleno Congresso, como se manda fazer em seu livro sagrado cristão preferido. Jean Willis tem muito a aprender se quer continuar como congressista. Ele não está mais no Big Brother e nem tem como adversária Grazi Massafera. Ele está no meio de corruptos profissionais, de bandidos dissimulados. É hilário, por exemplo, ver uma das parlamentares citar seu marido como exemplo de honestidade e no dia seguinte ele ser preso por corrupção em casa. O comportamento de alguns deputados beira a psicopatia. São pessoas frias, dissimuladas, hipócritas, que invocam Deus para legitimar suas sandices e desvios morais. E me causa estranheza até Lula, depois de levar uma rasteira do Tiririca, sair por aí nas lamúrias. Lula, logo você, tão experiente, achar que um palhaço a serviço do PR seria leal a você. Afinal de contas, depois daqueles espetáculos dos votos em homenagem a mães, papagaios, cachorros, é difícil saber quem é ou não palhaço. Não é verdade? Se vale elogiar torturador e elogiar um presidente da Câmara corrupto como grande herói, eu pergunto, quem não é palhaço nesse reino? Jamais. Valeu!